Americana de Reprodução Assistida. Vou falar sobre reprodução assistida e deixar, eu já falei aqui, com ad eterno nas redes sociais. Doutor André Luiz, tudo bem contigo? Boa noite. Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Tá bom, vamos lá. Vamos falar então. O que significa, na realidade, uma reprodução assistida? Pronto. Reprodução assistida é uma reprodução feita no laboratório, acompanhada pelo médico. Então, pode ser uma das técnicas, tem as técnicas que é a inseminação intrauterina, que é a mais simples, que a gente capacita no laboratório o sêmen e coloca dentro do útero da mulher quando ela está ovulando. Essa é a mais simples. E tem as indicações para esses casos. E tem a fertilização in vitro, que é uma FIV, ou chamada antigamente de bebê de proveta, que o embrião é feito no laboratório, montado no laboratório. Pega os óvulos, os espermatozoides, e a mulher ou fez laqueadura, ou o homem fez vasectomia, ou seja, os espermatozoides não estão encontrando com o óvulo. Então a gente faz esse encontro no laboratório através da fertilização in vitro. A gente injeta um espermatozoide dentro de cada óvulo. E daí eles ficam em cultura no laboratório, nas mesmas condições que eles teriam dentro do organismo da mulher. E daí eles vão se desenvolvendo, crescendo, até chegar no embrião mais desenvolvido, chamado blastocisto. E esse blastocisto é que a gente transfere para dentro do útero da mulher. E esse blastocisto também a gente pode fazer estudo genético, sem lesar o embrião, tirando algumas células e fazendo exame genético. Dá para saber se tem alguma síndrome, dá para saber o sexo, dá para saber se tem alguma doença familiar. Isso antes de se tornar um embrião? Antes de colocar dentro do útero, de virar uma vida. Isso já existe há quanto tempo, doutor? Já há bastante tempo. A gente faz essa análise genética já tem mais de 10 anos. Até o sexo dá para ver qual é o sexo? É que foi sofisticando, né? Antes a gente pegava um embrião com 3 dias de desenvolvimento. Ele tinha 6 a 8 células. A gente tirava uma célula desse embrião e alguns cromossomos apenas, né? Eram 8 cromossomos no máximo. E daí via algumas doenças e o sexo. Agora não. Agora a gente consegue fazer o cariótipo do embrião. Então dá para ver todos os cromossomos e dá para fazer um estudo mais aprofundado. Se souber qual a doença tem uma família, todas as mulheres têm câncer de mama. É possível detectar o gene que está afetado naquela família e buscar um embrião que não tem aquele gene afetado para transferir, ou seja, acaba a doença naquela geração. E como é que se faz isso? Qual é o procedimento? A fertilização in vitro. A gente estimula os ovários da mulher, colhe os óvulos, pega o sêmen, ou por ejaculado, se o homem ejacular normal, ou também a gente pode buscar tirar com uma seringa, através da punção dos epidídimos ou dos testículos, retirou o espermatozoide, forma os embriões. Eles ficam em cultura. Quando chega nesse estágio de blastocisto, a gente tira as células, envia para o laboratório de genética para fazer a análise, e daí é feita a análise, e daí a gente já sabe qual o embrião que é normal, que pode ser transferido, e qual o embrião que é alterado e que não vai ser transferido. Você está exatamente 25 anos nessa área, não é? 28 anos. 28 anos. Há 28 anos atrás, o que mudou de lá para cá? Era diferente? Era muito diferente, doutor? Muito, muito. A cultura dos embriões não ficavam tanto tempo em cultura, ficavam muito menos. A gente transferia embrião com 2, 3 dias de cultura e a gente transferia muito mais embriões. Então, quando eu cheguei aqui, eu transferia 3, 4 embriões para ver se ficava um. Hoje, a gente transfere um com uma garantia muito maior de que esse vai ficar. Então, as chances de engravidar hoje aumentaram muito. E os riscos de múltiplos por conta disso, então aquilo, fez fertilização, fez tratamento, vai engravidar de gêmeos, trigêmeos. Isso não existe mais. Só se o casal realmente quiser. Não, eu quero gêmeos. A gente coloca 2 embriões. Que geralmente acontecia de vir gêmeos, trigêmeos, sem o casal querer. Exatamente. Aconteceu com William Bonner, não é? Aconteceu. E muitos outros.
porque colocavam-se mais embriões. Agora só se o casal... Eu já tive caso aqui de 4 gêmeos. Né? Não que eu coloquei 4, eu coloquei 2. Só que esses 2 se dividiram e viraram 4. Foi o segundo caso da América Latina. Você ter... Aqui em Teresina. Aqui em Teresina. E os 4 estão grandes já, tem mais de 16 anos. Você me dizia que você é de São Paulo, doutor. São Paulo é um país, né? A maior capital do Brasil. Como é que você saiu de São Paulo e veio parar em Teresina, capital do Piauí? Então, porque aqui é uma terra de oportunidades. Né? Então, a gente sentiu que lá em São Paulo, viu pelo menos uns 10 casais saindo daqui, mais 3.000 quilômetros, e iam para São Paulo para fazer tratamento. Então, a gente falou, ó, se 10 casais pelo menos já saem de lá, imagina quantos não tem lá sem condições de ficar saindo, viajando e vindo para São Paulo. E viemos montar a primeira clínica de reprodução assistida do Meio Norte. E deu tanto certo que estou aqui até hoje. Se tornou já piauiense. Já me tornei piauiense. No papel, né, ganhei o título de cidadão piauiense e no coração também. A Câmara te concedeu o título de cidadão piauiense. Foi. Bom, que legal, que bacana. E o que foi preciso durante esses 28 anos você estudar para evoluir, para acompanhar essa evolução? Parece que a live caiu aqui. A internet? Só um minutinho. Aí quando voltar...
Antigamente, né, os reis abandonavam as mulheres com que não davam filhos homens. A gente sabe que quem carrega o X e o Y é o espermatozoide. Então, quem determina o sexo É o homem. é o homem. Né? Então, se vai ser menino é porque foi o espermatozoide Y que fecundou o óvulo. O óvulo é só X. O óvulo é um X e daí vai, se for um Y, o espermatozoide, XY masculino. Se for X, o espermatozoide, XX feminino. E daí tem algumas teorias, né? A gente até brinca, dá algumas dicas de como fazer menino, como fazer menina, mas no laboratório, fazendo análise genética, a gente não pode fazer só para escolha de sexo, a não ser no caso do autismo, que a incidência é maior em meninos, então a gente faz e transfere a menina, porque a incidência é menor. Mas, no geral, a gente faz uma análise completa do embrião. Então dá para saber se tem síndrome de Down, Patal, Edwards, Klinefelter, Turner, as principais síndromes e malformações, e o sexo. E daí o casal é dono dos embriões. E daí eles podem falar, doutor, eu quero que transfira aquele menino, eu quero que transfira a menina normal. A gente transfere. Eu quero que transfira um casal. A gente transfere. O que a gente não consegue é dar garantia que aquele embrião vai se implantar, que vai gerar uma gravidez e vai gerar uma vida. Não pode garantir, não tem como Já garantir. não tem como garantir. Não, que vai dar certo 100%. Acontece muito então das pessoas reproduzirem in vitro e ter problema, não nascer? Sim, às vezes não gerar. O que acontece é que a repetição leva ao sucesso. Sim. Então, Já dizia Volkswagen, a prática leva à perfeição. Né? exatamente. Então, tem aquelas pacientes que não desistem, aqueles casais que continuam fazem uma, não deu certo, segunda, terceira, vão conseguir engravidar. De um jeito ou de outro conseguem engravidar. Quer dizer, a grande maioria das pessoas, quando chegam com você, que vão à consulta, geralmente a esposa diz, doutor, eu quero ter um filho homem. Existe isso? A escolha? Não, quando não tem filhos, a maioria não escolhe. O que vier, tá bom. Principalmente se tem muito tempo já de espera. E, infelizmente, isso que acontece. A mulher hoje está deixando a maternidade para mais tarde. Antigamente, nossas mães, avós, tinham A primeira coisa que filhos. fazia era ter um filho. Agora ela, não, deixa eu concluir meu curso, acabar minha faculdade. Exatamente. Então, vai trabalhar, estudar e a carreira. Então, a maioria chega depois dos 40 anos lá. Às vezes, daí que bate a maternidade. Por quê? Porque já está estabilizada Antigamente, com financeiramente. 40 anos, já era gravidez de risco, né, doutor? Chamada Antigamente era. Não é? Hoje não, porque a mulher se cuida muito mais, né? Então, hoje eu não considero uma gravidez risco. Mas, para gerar um bebê saudável, Por quê? Porque os óvulos envelhecem. A mulher nasce com o número de óvulos, ela nasce com cerca de 1 milhão de óvulos e vai perdendo esses óvulos durante a vida fértil. O homem não. O homem ele vai produzindo e vai se reciclando. Por isso, um homem mais velho consegue engravidar uma mulher jovem. O contrário não ocorre. Não acontece, né? Não. A não ser que, e é isso que a gente prega hoje, já que a mulher quer deixar a maternidade para mais tarde, congele seus óvulos. Congela agora, 25 anos, 20, 30, antes dos 30 de preferência, que a qualidade... E daí, com 50 anos, ela pode utilizar esses óvulos que ela deixou congelado. Inclusive, aconteceu na clínica. Uma paciente congelou aos 35 anos e só aos 50, 15 anos depois, ela encontrou um homem que quis ter um filho com ela e daí ela voltou para buscar. Ela tinha congelado 10 óvulos. E desses 10 óvulos gerou só um embrião. E daí a gente transferiu esse embrião para dentro do útero dela. Mas, infelizmente, não implantou. Né? Ou seja, não engravidou. E ela tem ainda alternativa de... Precisa ter sido muito grande, né, doutor? Daí ela vai precisar usar óvulos doados. Que é óvulos de uma doadora jovem. A gente busca as características dela, nessa doadora, injeta o espermatozoide do marido, prepara o útero dela, ou seja, ela vai gestar, vai dar à luz, vai amamentar, vai ser mãe de todas as formas. É o que muitos artistas hoje fazem.
né, utilizam ovos doados porque não deixaram embriões, óvulos congelados, e daí precisam utilizar esses óvulos de doadora, que pode ser anônimo, a maioria, ou pode ser até parente. Agora o Conselho Federal de Medicina liberou, tem alguns anos, que parente pode doar os óvulos, né? Então, uma sobrinha, uma prima pode doar para ela os óvulos. Você falou no doador anônimo. Como é que funciona esse mecanismo? Alguém contacta? Como é que é isso, Arthur? A doação anônima tem a voluntária, que a pessoa vai e doa os óvulos sem saber para quem, mas a maioria é compartilhada. O que é compartilhada? Ela doa parte dos óvulos, que ela tem também indicação de fazer fertilização. Então, tipo, ela fez laqueadura e se arrependeu. E é nova ainda, casou de novo. E esse novo marido não tem filhos. E daí ela quer ter filhos com ele. E daí ela faz a fertilização e ela teve 16 óvulos. Ela vai doar 8 e ficar com 8 para ela. Esses 8 que ela doou é anonimamente, ela não vai saber para quem. A gente vai buscar uma receptora compatível com as características dela. E essa receptora vai pagar parte do tratamento dessa doadora. Quer dizer, então é uma troca, né? Ela cede parte dos óvulos e a doadora e a receptora paga parte do tratamento dela. Então uma acaba viabilizando o tratamento da outra. é muito caro, né, doutor? Olha, esse sonho não tem preço, né? Então, e hoje pode usar fundo de garantia por tempo de serviço. Então a pessoa pode usar o fundo de garantia para pagar o tratamento. Pacientes com diagnóstico de câncer podem fazer o congelamento e o convênio é obrigado a pagar esse congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. Também se entrar na justiça, às vezes até endometriose, que é uma doença muito comum hoje, pode ter esse recurso também. Então, hoje é possível de várias formas aí conseguir. Doando parte dos seus óvulos, então buscando isso cedo, ela tem essa condição aí. Muitas vezes, se ela é uma doadora com um perfil que muitas buscam, ela pode entrar com uma doadora exclusiva para a clínica, e daí ela praticamente paga os custos mínimos da clínica. Então ela consegue viabilizar o tratamento dela um custo muito pequeno. Em média, doutor, demora quanto tempo? A pessoa chega lá, conversa com você, aquela primeira consulta, depois volta, demora quanto tempo em média? Olha, a gente divide hoje o tratamento em 2 etapas. A primeira é estimular os ovários, que é feito com injeções diárias, ela aplica todo dia. Tem que ir todo dia na clínica? Não, é subcutânea, ela mesma faz em casa. E ela usa por 7 dias, então por isso que a gente tem pacientes do Pará, Maranhão, sul do Piauí. A pergunta é exatamente para quem não entende muito a linguagem, a injeção parece com aquela de... insulina. Insulina. Pronto, diabético, aquela que aplica na barriga. Isso, que é aquela agulhinha bem fininha. Aquela agulhinha assim. E daí aplica na barriga mesmo, né? E daí ela aplica por 7 dias, daí ela tem que vir na clínica para fazer ultrassom. Alguém na clínica ensina, ela vai para casa. Isso, a enfermeira ensina tudo direitinho. Daí ela vai aplicar esses 7 dias e daí vai para a clínica para fazer ultrassom seriado, que é um ultrassom transvaginal para a gente ver o crescimento desses folículos. Os folículos ficam nos ovários. Dentro de cada folículo tem um óvulo. E daí os folículos maiores vão ter óvulos maduros. Daí quando eles estiverem com cerca de 18, 20 milímetros em média, eu sei que tem óvulo maduro. Daí eu vou dar um disparo, que a gente chama, que é uma injeção que ela vai tomar à noite, para daí com 35 horas a gente vai fazer a retirada desses óvulos. Essa retirada é na clínica, ela toma uma sedação na veia para dorme uns 15 minutinhos, é o tempo de retirar esses óvulos. Eu aspiro por via vaginal, guiada por ultrassom, eu aspiro os óvulos, daí vai para o laboratório, daí nesse mesmo dia o marido colhe o sêmen por masturbação e o material vai para o laboratório junto com a da esposa. E daí pronto, acabou a primeira etapa. Essa etapa dura 12 a 14 dias
E o casal, ela tem que ficar na clínica fazendo esses ultrassons 5 a 7 dias, até a captação dos óvulos. Então, se ela vem de fora, é esse o prazo. Se ela mora no interior, mas é próximo, tipo Caxias, ela vem e volta todo dia. É dia sim, dia não, para fazer os ultrassons. E depois a segunda etapa, que é preparar o útero dela para receber esse embrião. Daí, depende, o tempo também é 15 a 17 dias, o tempo de preparação do útero, daí não tem mais injeção, é só um gel ou via oral, que ela vai usar para espessar o endométrio, o endométrio é a parte interna do útero, onde eu coloco o embrião. E daí eu passo um catéter fininho e coloco o embriãozinho lá dentro, também guiado por ultrassom, agora abdominal. Né? Ela está com a bexiga cheia, não tem mais jejum, nada disso. E, feito isso, 10 dias depois, ela faz o beta-HCG, que é o teste de gravidez. Deu positivo, 12 dias depois já faz o primeiro ultrassom para ver o saquinho gestacional, e a cada 2 semanas a gente vai acompanhando até 12 semanas, que é o período de maior risco de perda. E daí está tudo ok, a gente dá alta dos nossos cuidados e ela continua o pré-natal com o obstetra de confiança dela. Eu penso o seguinte, há 28 anos atrás, como é que você escolheu isso? Porque até hoje não é muito comum, imagina 28 anos atrás. Como é que surgiu esse feeling na tua cabeça aí? Eu fui convidado para trabalhar, eu trabalhava no interior de São Paulo, né? Eu trabalhava em Piracicaba e Santa Bárbara do Oeste. Eu tinha consultório nas 2 cidades e trabalhava nos 2 hospitais. O Hospital da Cana, né, que é um hospital grande lá que pega os funcionários da cana de açúcar. Mas eu recebi um convite para trabalhar na maior clínica de reprodução assistida. Aquele cara que está preso? Exatamente, Roger Abdelmaci. Roger Abdelmaci. Ele tinha fazenda em Avaré, que é a minha cidade. E a minha irmã namorava com o rapaz que arrendava as terras para ele. E daí me apresentou. Ele falou, você gosta dessa área? Eu gosto, só que eu fazia... Você estava recém-formado nessa época, não? Eu já era ginecologista, eu já era formado em medicina e já tinha pós-graduação, já tinha residência que eu fiz em Campinas de GO. E trabalhava com GO. E eu fazia, era só em consultório, indução na ovulação, e tinha um outro amigo que a gente fazia junto cirurgia de reanastomose de lacadura. Então a mulher se tinha arrependido, a gente ia lá, fazia a cirurgia, desfazia o nó e tentava emendar as trompas. Nem sempre dá certo. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo, né? E daí me convidou para conhecer a clínica. Daí fui lá conhecer a clínica e ele falou, meu filho vai para a Espanha, o outro vai para a França e eu preciso de um médico aqui. No dia seguinte ele falou... Isso, Roger? Ele falou assim, você pode, em vez de você ficar aqui 15 dias, 2 meses, vem para ficar 2 anos. Deu uma viravolta, porque eu tinha os empregos, tinha Isso na capital de São Paulo? Capital de São Paulo. Mas daí eu falei assim, era a maior da América Latina. E daí eu falei assim, não, eu topo. E daí pedi dispensa de tudo, mudei para São Paulo e comecei a trabalhar. Lá eu conheci artistas do mundo inteiro. E cientistas. A tela dele era nesse naipe mesmo, né, doutor? Roberto Carlos, era... Ayrton Senna deixou congelado lá, o Leandro, do Leonardo, ele congelou o sêmen antes de, quando ele teve o diagnóstico de câncer, ele congelou o sêmen, porque ele tinha a expectativa de sobreviver. Infelizmente não sobreviveu, só que daí a esposa atual queria usar, mas a ex-esposa e a mãe, como ele não tinha deixado a autorização, e daí foi descartado o sêmen dele. E hoje é assim ainda, né? Jogou-se fora o sêmen dele. Foi jogado fora. Como é que é a conservação? Porque senão é no nitrogênio líquido a menos 196 graus. Então isso ainda é a mesma coisa, é um nitrogênio que mantém as células inertes. Então é por tempo indeterminado, tanto o óvulo
como espermatozoide, como embriões. Eles ficam por tempo indeterminado congelados. Sim, aí o senhor especializou lá dentro, a maior clínica da América do Sul. E por que não seguiu em São Paulo, que é a maior capital da América do Sul, pensou assim, pô, vou pro Piauí? Então, daí o Roger, ele tinha amigos aqui, né? Principalmente ex-governadores, tudo, e convidaram ele para montar um serviço de reprodução aqui, né? E daí ele falou com os outros médicos, ninguém quis vir. Eu falei, vou. De novo. De novo. Aí eu sempre tive isso de desbravar, de enfrentar as coisas, e daí eu falei, vou. E daí eu vim, veio o médico e a bióloga, né? Veio eu e ela para montar o serviço e montamos, e daí eu fui visitar todo o interior aqui, Oeiras, Floriano, Picos, Parnaíba, dando palestras. E dando palestras para médicos e para leigos, né? E dessa forma fui ficando conhecido e fazendo os tratamentos, e as pessoas começaram a ver que funcionava, que engravidava. Até os médicos, quando eu cheguei aqui, não acreditavam. Não, isso daí não funciona, não. Isso daí não... E os obstetras ficavam com medo de me encaminhar e a paciente ficar... E eu falei, não, eu não faço mais pré-natal. Depois que eu comecei na reprodução, por quê? Justamente para o colega encaminhar, a gente engravida a paciente e depois ele cuida, faz o pré-natal dela e faz o parto dela. Porque a partir do momento que engravidou, pela felicitação, é como se tivesse engravidado naturalmente, né? É claro, é muito mais cuidados, mas é uma gravidez como outra qualquer. Doutor, a tua carteira de clientes hoje, mais Piauí, predominantemente, né? Mas tem o quê? Pessoal do Amazonas, pessoal do Ceará? Tem gente de... Hoje, que eu estou aqui, né? Mas muitos de São Luís, porque como eu atendia lá, muitos pacientes... Você tinha uma clínica em São Luís? Tinha uma clínica em São Luís, tinha uma clínica em Fortaleza, né? E então ainda tem pacientes que vêm dessas cidades, vêm procurar. Tem pacientes do Pará, Marabá, Roraima, Rondônia. A malha viária aqui não é muito boa, né? Não é muito coisa, mas mesmo assim, quando a pessoa quer, ela vem, procura, acha e faz. O senhor que é um especialista, é um pai da palavra na medicina. Como é que o senhor avalia a medicina hoje? Eu vejo assim, apesar de não entender nada de medicina, mas eu vejo em cada esquina uma faculdade, coisa que não era na sua época, né, doutor? Não era. Você não acha que a coisa está meio... Tá, Eu te digo até porque tem faculdade particular que não tem estrutura nenhuma para dar uma aula, para dar um curso de medicina. Exatamente. Não tem, e não tem estrutura, às vezes, para dar o suporte que o aluno precisa para aprender, né? Depois na prática. Não, eu sinto isso, que tem muitos alunos sendo formados sem qualificação e sendo jogado no mercado. E daí o que acontece? A medicina deixou de ser valorizada como era antigamente, e hoje é uma medicina que é o que os políticos falavam, médico é que nem giz, é branco, barato e acha em qualquer lugar, né? E tá ficando assim mesmo, e daí os plantões estão ficando com valores menores, a inteligência artificial está chegando também para muitas vezes substituir um atendimento médico ali né? Então, o que a gente precisa é valorizar o contato humano, é valorizar isso, a tecnologia não vai substituir, né? Que é esse contato humano, a visão do médico com o paciente, se colocando no lugar do paciente e tendo essa empatia com ele, e dessa forma, e sem dúvida nenhuma, o conhecimento para poder aplicar da melhor forma possível o que a medicina rege. Dentro do que nós estamos falando, essa quantidade de
infinita de faculdades em cada esquina, faculdades de medicina, faculdades particulares. O que você prospecta, o que você projeta para a medicina daqui a 5 anos, por exemplo? É preocupante? É preocupante. É preocupante porque não tem vaga de pós-graduação, de residência para toda essa turma. Então, a maioria vai ficar sem uma especialidade. E daí vai fazer o quê? Vai fazer esses cursinhos de pós-graduação e vão fazer uma medicina que não é uma medicina de evidências, uma medicina que preza pela qualidade. Né? Por quê? Porque vai ter volume, né? E isso é muito ruim para a medicina e para o médico em si. Né? E estou preocupado porque meus filhos estão se formando esse ano em medicina e eles vão seguir a minha área. Né? Então eles vão ter que fazer uma residência de GO e daí seguir para a reprodução assistida. Mas eu penso que no caso dos teus filhos se torna mais fácil, porque teu filho já tem a carteira de cliente sua, não é? Eu penso assim. Só que na minha área, eu não tenho uma carteira de clientes como um clínico geral, como um cardiologista, que a pessoa médico de família tem doenças crônicas. O meu não. A infertilidade, exatamente, a infertilidade é temporária. Isso também, é verdade. Então, ali ela fez o tratamento, engravidou, pronto. Se não engravidar, ainda sai falando mal do senhor, né? Exatamente, né? Mas, graças a Deus, a gente sempre fez um trabalho que, mesmo aquelas que não conseguem, sabem que a gente fez de tudo que era possível e que só não deu certo porque ela não quis seguir à frente e abriu os horizontes, às vezes. Né? O que abriu os horizontes? Quem quer ter filho hoje, tipo, se a mulher não tem óvulos doados. Se a mulher, e não congelou antes, é uma alternativa. Se ela tirou o útero substitutivo, uma barriga solidária, também pode ser utilizado. Então, um homem, se não tem espermatozoide, se não encontrou nem no testículo, sêmen doador. Se o casal, a mulher não tem óvulo, o homem não tem espermatozoide, mas quer ter um filho, ela tem um útero, e ela tem 50 anos. Embrião doado. Então, até embrião eu posso colocar dentro do útero de casais que deixaram embriões congelados. Então, hoje é possível todas aquelas mulheres, inclusive eu já tive mulher de 60 anos que engravidou na clínica. E quando nasceu o bebê... Precisa, com 60 anos, precisa ter algum cuidado especial? Sim, ela não pode ter nenhuma comorbidade. E o pior é que ela tinha pressão alta. E daí eu fiquei receoso de fazer o tratamento com um paciente de 60 anos com pressão alta. E daí eu falei, eu só faço se o cardiologista liberar. E não é que o cardiologista liberou e falou, pode que eu cuido. Eu falei, se ele cuida, eu também cuido. E então, nasceu e quando ela teve o bebê, a filha dela estava tendo também. Então ela foi mãe e vó ao mesmo tempo. Que felicidade, hein? E um outro caso também, eu tive igual esse em São Luís. E eu criei um vínculo gostoso com essa família e fui visitá-lo. Você acredita que a avó estava dando mamar para o filho dela, para o neto e para o filho. A mãe não estava amamentando, quem amamentou foi a avó. A avó amamentou porque tinha o leite do filho. Nesse caso que você está citando aí. Né? Um outro caso semelhante. Outro caso, Só que esse ela tinha 55. E quando você consegue engravidar uma pessoa com 60 anos, isso te faz feliz, te deixa feliz? Eu imagino a emoção de uma pessoa com 60 anos cuidando do bebezinho. Isso te faz feliz? Muito. Como profissional? Muito. Eu me satisfaço e fico muito feliz lá na clínica porque eu vejo realizações de sonhos de 15, 20 anos sem filho. Então, uma relação num casal que tanto tempo sem filhos e é muito triste.
né? Então, eu fico muito feliz de ajudar a aumentar essas famílias, né? E assim, famílias, eu digo, fico feliz onde tem amor, né? Então, lá a gente não tem preconceito. Tanto que casais homoafetivos, tanto masculinos como femininos, que me procuram, querem ter filhos, a gente faz o tratamento e também com sucesso. E daí então também a gente vê aí casais homoafetivos, 2 mulheres, 2 homens, realizando o sonho de ter um filho e a gente consegue. Em algum momento da tua vida profissional você pensou assim, pô, devia ter optado por uma outra área, aconteceu isso contigo? Acha que a escolha foi acertada? Eu quando comecei na medicina, né, há 30 anos atrás, quando me formei... Até porque há 30 anos atrás isso ainda estava em baila, já estava, se falava muito nisso nessa área sua, não? Não, era pouco. Tinha poucos especialistas. Era mais ginecologista, clínico geral, cirurgião geral. E daí eu tinha que optar por uma área. Eu falei assim, eu quero uma área que eu lide com vida. Eu não quero lidar com morte, né? E então, oncologia, na minha época, oncologia era um diagnóstico de morte certa. Tinha câncer e morrer. Hoje já não. Mudou. Olha a medicina como avançou. Hoje, se a pessoa detecta um câncer cedo, ela fica curada desse câncer. Mas então, mesmo com o mesmo tipo de tratamento ainda? Mesmo modo operando de radioterapia, quimioterapia? Só que a quimioterapia é muito mais avançada e o diagnóstico... Não destrói tanto como naquela época? Não. E hoje o diagnóstico, a gente consegue, a tecnologia está muito mais precoce. Então a gente consegue detectar muito mais precoce. Não só o câncer, como também a infertilidade e dentre essas doenças da infertilidade, a endometriose. Então, a gente consegue detectar cedo a endometriose e intervir para que ela nem leve à infertilidade muitas vezes, né? Então, e daí eu escolhi a área da vida, que era obstetrícia, porque eu ia ajudar os bebezinhos a nascerem. Então, eu escolhi GO por conta da obstetrícia. Então eu adorava fazer parto. Só que daí o destino me levou mais para a área da ginecologia e da reprodução assistida, que é a área daí que você vai antes até do obstetra, né? Ou seja, eu estou colocando o bebezinho lá dentro, né? Hoje mesmo tem Você faz hoje e passa para o obstetra, né? E depois o obstetra tira o bebê. Eu coloco e o obstetra vai tirar. Então, eu penso assim, há 28 anos atrás, essa nascimento assistido, como é que é o termo certo, doutor? Fertilização. Fertilização assistida. O que acontecia há 28 anos atrás? Já tinha isso em todo lugar? Não? Quantas clínicas tinham naquela época no Brasil? Não pode contar. Tinham muitas poucas clínicas. Eram mais concentradas em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje a gente faz parte da Fertigroup. Fertigroup, a clínica foi recentemente adquirida por esse grupo, que é o maior grupo da América Latina, né? Que é da XP, e a XP montou esse grupo. A XP tem um braço ali na oftalmologia, Vision On, né? Inclusive comprou aqui também a Vilar. Tem na oncologia, tem várias clínicas de oncologia no Brasil, e agora tem também na reprodução assistida. Então nós estamos com 12 clínicas de reprodução assistida nesse grupo, na Fertigroup. Então tem no Rio de Janeiro, São Paulo, tem na Bahia, tem em Recife, Piauí, Distrito Federal. Maranhão não tem. Maranhão ainda não, mas a ideia deles é ter uma clínica de reprodução assistida em cada capital, né? Então hoje a maioria está concentrada lá no Sul e Sudeste, né? Também vai ter uma no Sul, vai ter no Brasil todo as clínicas, né? E daí é bom que a gente concentre estudos, discute casos, e o futuro é a gente fazer um banco de óvulos do grupo. Então daí tem uma doadora, aqui uma receptora que quer óvulos de uma japonesa, que a gente tem muito pouco aqui.
Lá em São Paulo tem muito mais. Então a gente busca aquele óvulo lá dessa doadora, Bom, traz para cá. Interessante. Você é membro também da Associação Europeia, é Sim, isso? sim. Fala um pouco disso. Então, eu vim agora no Congresso Europeu de Reprodução Assistida, que é o maior, né, que reúne as clínicas do mundo todo, principalmente da Europa, e lá eles fazem muitos ciclos, fazem muito reprodução. Aqui no Brasil a gente faz muito pouco, né, mas já são 15 milhões de crianças nascidas no mundo de reprodução assistida. E lá, justamente... Isso no longo de quanto tempo, os 15 milhões? Desde 78, desde que da Louise Brown, primeiro bebê de proveta. Né? Nasceu aonde? Nasceu nos Estados Unidos? Não, na Inglaterra. E foi, mas para chegar a ela, foram mais de 20 tentativas sem sucesso. Por quê? Porque era ciclo natural, então eu ficava esperando ela ovular para pegar o óvulo e por vídeo, por cima. Inclusive tem um filme na Netflix relatando esse caso. E então lá a gente discute as falhas de implantação. Por que um embrião euploide normal não está se implantando? Tem a questão imunológica, tem a questão o que nós podemos fazer. Então vários grupos sugerindo novas terapias, daí as terapias vão sendo testadas, aquelas que funcionam são aplicadas, as que não funcionam, e novas tecnologias. Inclusive, esse grupo, a Fert Group, já adquiriu as inteligências artificiais que já estão nos ajudando. Então, hoje, uma paciente vai congelar óvulos. Antigamente, a gente tinha uma tabela, tipo, você tem 35 anos, você tem que congelar 15 óvulos. Hoje já não é assim. Hoje a paciente vai lá, congela os óvulos, a gente usa essa inteligência artificial, ela analisa a qualidade desses óvulos e vai dizer se aquela quantidade está boa para gerar um embrião e uma vida ou não. Né? Então, recentemente... Testa a qualidade, Testa a qualidade dos óvulos por inteligência. São os algoritmos que vai fazer a leitura do óvulo e ver se aquele óvulo tem uma capacidade boa ou não. Né? E então isso está melhorando cada vez mais as condições, né? de saber qual a qualidade, quantos óvulos vai ser necessário, e dessa forma a gente poder orientar melhor as pacientes em busca e os medicamentos também hoje feitos de engenharia genética. Então é uma molécula, uma molécula igual ao que o seu organismo produz, só que numa quantidade maior. Para a mulher ovula um óvulo por mês, a gente vai crescer e ela perde todo mês 800 a 1.000 óvulos. Então a gente aproveita 1% de que seria perdido. Então 8 a 10 óvulos a gente consegue resgatar de volta. Então, tentativas aí de rejuvenescimento de ovário, de óvulo, tudo para tentar, e é isso que é discutido nos congressos que a gente participa. Doutor André Luiz, é uma honra para qualquer jornalista conversar com a super sumidade, vamos dizer assim, na área de fertilização assistida. Obrigado. Quero deixar os microfones aqui. Antes de mais nada, dizer para você que assim que sairmos daqui, vão ser feitos 10 cortes, vão ser produzidos 10 cortes dos melhores momentos dessa conversa. Esses cortes vão para o YouTube, onde nós temos 1.400.000 visualizações. Puxa. Então são mais de 1,5 milhão de pessoas que vão assistir esses cortes nossos. E interessante você dizer também, quem quiser, né, tá na dúvida, quer ter um bebê ou não está conseguindo, te procura, te acha onde, te encontra onde, você pode dizer aqui que vão para os cortes. Hoje as mídias sociais, né? Então o Instagram é @AndréLuizReprodução. E daí lá tem a bio, tem todas as informações para as pessoas poderem se informar melhor sobre reprodução assistida, os tipos de tratamentos. Mas se você quer ou preservar sua fertilidade para uma gravidez futura ou ter o seu bebê agora, pode nos procurar.
Microfones abertos para suas considerações finais, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço aí o convite e a possibilidade aí de estar divulgando conhecimento e dando esperança, porque eu acho que quando a gente fala de reprodução, fala das possibilidades que um casal pode ter, porque às vezes o casal está triste, fala, não, eu não tenho condições, é muito caro, mas nem procurou saber, nem procurou a ajuda. Às vezes até a fachada da clínica amedronta, apavora, né? Diz, não é possível. Mas eu já tive pacientes assim muito humildes, tá? Que elas faziam o que chama caderninho de ouro, que daí passavam e o pedindo pessoal pedindo ajuda e conseguiram fazer, né? Balconistas vão lá parcelando e conseguiram fazer o tratamento. Então é possível. Tudo é possível quando se quer, né, doutor? Exatamente. Nós somos o que nós queremos ser, não é? Exatamente. E Deus permitindo. Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Eu vou embora porque ontem já era, hoje é o dia e o amanhã poderá não mais chegar. Bye, bye, Teresina do meu coração.